Nossa gratidão à família Lamáquia, que cuidou do Vasco. Tem também novidades envolvendo Aubameyang. O Vasco já tem em mãos os valores pedidos pelo Olympique de Marseille para a contratação do atacante. Hugo Moura de saída. E aí que entra Aubameyang. Pois, diante desse desejo do Vasco da Gama pela contratação de um centroavante, de um atacante, de um jogador que tenha o chamado faro de gol, que é algo hoje que o Vasco da Gama sofre, infelizmente, dentro das quatro linhas, o mercado, sabendo disso, passou a sinalizar ao Vasco da Gama jogadores. E um desses atletas oferecidos ao Vasco foi o Aubameyang. O Aubameyang ele foi oferecido ao Vasco da Gama pelo empresário Túlio de Melo. O Túlio de Melo é um ex-jogador de futebol que jogou, inclusive, ao lado de Aubameyang e do Dimitri Payet na França. O Túlio foi quem intermediou as negociações com o Vasco da Gama na chegada de Dimitri Payet. Ele que fez a ponte entre o Payet e o Cruz Maltino. E agora, novamente, Túlio de Melo faz essa ponte entre o Vasco da Gama e o também francês Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang, mais conhecido apenas como Aubameyang. O nome foi oferecido ao Vasco da Gama. A informação que eu trago já a vocês até aqui na noite deste domingo é que foi dado o aval por parte do Cruz Maltino para avançar na contratação do atacante, para seguir, né, nas negociações, não contratar, mas avançar, entender o modelo de negócio, entender o lado do jogador, o projeto que o Vasco da Gama teria e o desejo do Aubameyang em fechar com o Cruz Maltino. Através, é claro, do Túlio de Melo, que já conhece a atual gestão, já conhece a atual diretoria, que foi fundamental para os momentos finais de Payet no nosso Cruz Maltino. A relação é muito boa, tá? Entre Túlio de Melo e a atual diretoria Cruz Maltino. Então, foi dado o aval, mas logo após o aval dado, tivemos a intervenção judicial que prejudicou. O Vasco não conseguiu fechar a contratação do Aubameyang por conta desta intervenção. E a intervenção caiu. O Vasco voltou ao mercado. O Vasco já anunciou o técnico, o Vasco já anunciou lateral esquerdo, o Vasco da Gama tá por mais, e agora a informação é que o nome do Aubameyang pode sim voltar ao radar, tá, amigo vascaíno? Até porque o atacante francês, ele tinha negociações muito avançadas com o Çorum FK, o Çorum Futebol Clube, o Çorum Futebol Clube, que é um clube da Turquia. O Aubameyang, inclusive, já estava até com viagens marcadas para Istambul para realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube turco. Só que qual é a situação? Nos últimos dias, o Olympique de Marseille, que é o clube que detém os direitos ainda econômicos do Aubameyang, pediu o valor de 1,5 milhão de euros para liberar o Aubameyang. Esse valor foi colocado após o Aubameyang já ter fechado com o Çorum e ter combinado de fazer os exames médicos. Então hoje o clube turco não tem o desejo de pagar. O clube turco hoje entende que para contratar o Aubameyang quer pagar, quer contratar o jogador de forma gratuita, tá, amigo? Quer contratar então Pierre Aubameyang sem custos, mas o Olympique de Marseille bateu na mesa e exige 1,5 milhão de euros para liberar o jogador. As negociações entre o Olympique de Marseille e Çorum seguem em andamento, mas hoje a situação é: o Çorum não quer pagar e o Olympique de Marseille não vai ceder ao Aubameyang de graça, então hoje tudo indica que ele vai permanecer por lá. E aí que volta o Vasco da Gama ao cenário. Sem o Aubameyang fechar com o Çorum, com o Vasco da Gama conseguindo, né, através da queda da liminar, voltar ao mercado e trazer reforços, com o desejo, o foco, o objetivo do Vasco em contratar um atacante, as tratativas que foram de fato paralisadas com esse impasse entre Çorum e o Olympique de Marseille, fica a pergunta: será que o Vasco pode aproveitar essa brecha? Ou até a pergunta direta: será que o Vasco deve aproveitar essa brecha? 1,5 milhão de euros é o valor que o clube francês está pedindo para liberar o jogador e destravar o negócio. Então deixa aí a sua opinião nos comentários, cara. Vale a pena? Importante me lembrar, o Vasco pagou mais de 30 no Brenner. E estamos falando de um Aubameyang, nível mundial, jogador que já passou por Saint-Étienne, Mônaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Olympique de Marseille, e na última temporada, com seus 37 anos de idade, ele fechou o ano com 14 gols e 9 assistências. Hoje, amigo, no futebol é o seguinte:
É claro, tem sim um jogador com uma idade avançada, mas estamos vendo um Messi que com 40 anos na Copa, 41 eu acho, não, acho que é 38, 39, tá aí brilhando, artilheiro da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo que entrou em campo com 41 anos de idade, 37 anos tem o Aubameyang, mas se conservando, acostumado a um futebol europeu que é mais intenso, mais físico, de maior qualidade, se chegando no futebol brasileiro bem fisicamente, com 14 gols e 9 assistências na temporada passada, pode mesmo diante de uma idade avançada ajudar ainda muito o Vasco nessa temporada de 2026. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Hugo Moura, de fato, está de saída do Vasco da Gama. O volante que chegou ao Vasco na temporada de 2024, ainda com o técnico Ramon Dias na beirada de campo, já se despediu dos atletas e, inclusive, nem sequer realizou o jogo treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, pois amanhã o Hugo Moura estará viajando para a Arábia Saudita, ou melhor, hoje o Hugo Moura está viajando para a Arábia Saudita. Ele já viajou, então, né? Essa é a informação que eu venho trazer a vocês. O volante ele está viajando para realizar exames e assinar contrato com o Al Fahd, clube atualmente do técnico Fábio Carille, que inclusive também já passou pelo Vasco da Gama. Hugo Moura vai rescindir com o Vasco para poder assinar com o clube árabe, tá? O Vasco da Gama não vai receber nenhum valor pela liberação do jogador. O anúncio oficial, né, por parte tanto do Vasco da Gama, se tratando da saída de Hugo Moura, quanto também do clube árabe, se tratando do anúncio do volante, só será feito após Hugo Moura ser aprovado nos exames médicos. O Vasco definitivamente topou a liberação do volante, ele tinha contrato com o Cruz Maltino até dezembro deste ano, ou seja, né, sairia de graça. E o Vasco, que entendeu que o Hugo Moura não é hoje um jogador que está nos planos para o restante dessa temporada, optou pela liberação do volante. O Hugo Moura chegou ao Vasco naquele ano fatídico de 24 e o Vasco pagou 2 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do jogador. Gente, eu fico pensando como o Vasco gastou dinheiro errado recentemente, cara. Eu acho que o Hugo Moura, ele até foi útil em alguns momentos. De verdade mesmo, cara. O Hugo Moura foi útil em alguns momentos. Mas 2 milhões de euros? Fora Lloyd Augusto, fora Maxime Domingues, fora Jean Davi Menezes. Olha a quantidade, né, de erros que o Vasco da Gama teve no mercado se tratando de contratações. Então, Hugo Moura, de malas prontas para a Arábia Saudita e, de fato, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o jogador não pertence mais ao nosso Vascão após a aprovação dos exames médicos. Vai fazer falta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, para finalizar, o presidente Pedrinho emitiu uma carta aí que eu achei muito bacana, reconhecendo aí a luta. E de fato foi uma luta e uma mobilização muito grande de todos para que o Vasco pudesse ter força para retomar o controle, tá? Foi meio que uma união entre organizadas, torcedores comuns, os próprios beneméritos do Vasco, conselheiro, tivemos carta dos beneméritos apoiando, 108 ou 106 conselheiros também fizeram ali uma carta ali também apoiando, empresários vieram a público também defender o presidente Pedrinho, se eu não me engano foram 12 empresários fazer a defesa do retorno do presidente Pedrinho, a imprensa também percebi que fez uma cobertura correta, né, colocando sim como um movimento de sacanagem para tirar o Pedrinho ali na canetada, e o Pedrinho fez questão de ser sujeito homem e de fazer uma carta ali agradecendo todo mundo que se mobilizou, além do Lamáquia, que foi uma peça fundamental para dar peso ali e falar, não tem bravata não, eu tô aqui para comprar mesmo, preciso só que vocês desanotem esses nós. Vamos à nota aqui do presidente Pedrinho. Há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. Esse é um desses momentos. Agradecemos à Justiça na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevran pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça. Nossa gratidão à família Lamáquia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube e de quem se diz vascaíno, mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco.
Ao jurídico do clube, uma das forças dessa gestão, o reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente. E aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional. Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia. Obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação. Aos credores que acreditaram no processo de recuperação do clube. À imprensa, que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo. E acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pela qual seguimos lutando. Saudações vascaínas, Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Achei uma nota muito boa, muito bem feita e que de fato simbolizou essa coalizão aí de forças para o retorno do Pedrinho e de todo o conselho. Agora, todo mundo se manifestou para dar esse apoio e devemos continuar nas trincheiras agora num outro movimento. Qual é? O primeiro foi acabar com a sacanagem e o retorno do Pedrinho. Agora todo mundo tem que continuar a pressão para fazer a venda. Então, assim, o primeiro ponto passou, beleza, voltaram. Agora o segundo ponto é todo mundo, as organizadas, a imprensa não, né? A obrigação da imprensa é ser imparcial e informar. Mas os torcedores, né? Os torcedores e os poderes do clube tem que cobrar agora, claro, com transparência, apresentando a proposta e torcer aí para que isso possa acontecer. Não sei até que ponto essa paralisação vai deixar estragos. A gente perdeu o Gabriel Peck, por exemplo, foi uma grande baixa que a gente teve aí por causa desse litígio. O Peck viria ao Vasco se não fosse essa situação, mas agora vamos ver se dá tempo. Eu acho que não dá, tá? Não imagino. A janela, se eu não me engano, abre agora dia 20. Eu vou até confirmar direitinho aqui. Eu não sei se dá tempo, acho até que não, do Vasco iniciar esse processo todinho aí de Assembleia Geral, que é já o passo final, né? Reunir com os beneméritos, apresentar a proposta, o Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, debater a proposta, esclarecer, dar publicidade de fato qual é a proposta, convocar uma assembleia, votar, aprovar, conseguir ali o ok do Ministério Público, da intervenção judicial, né, do Tribunal Arbitral, fechar esse acordo com a 777, eu acho que é muita coisa e a gente sabe que no meio jurídico, né, não se resolve as coisas da noite pro dia. A gente não tá falando de R$10, a gente tá falando de uma transação de 2 a 3 bilhões de reais, é muita grana, então eu acho que isso vai levar um tempinho. Se dá para dar um jeitinho, né, casar um dinheiro antes, mas aí, tipo, tu tá botando dinheiro antes, mas a venda ainda não aconteceu. Então, assim, não sei. Então, eu acho que essa paralisação agora pode, não estou dizendo que aconteceu de fato, né? Estou trabalhando aqui, né, no sentido hipotético, ter atrapalhado essa janela. Vamos ver o que é possível. Se dá para usar o nome do Lamáquia como garantia, ele mesmo batendo a mão no telefone, rapaziada, ó, estamos só finalizando o rito aqui, questão de 1, 2, 3 meses, pode confiar, vem para um empréstimo com obrigação de compra, que eu vou honrar, eu vou pagar. De repente pode usar nos bastidores aí o nome dele, o mesmo dando garantia ali pro Vasco, né, conseguir fazer esse negócio. E aí bota uma opção de compra e não obrigação, aí vai depender de quem está disposto a liberar atleta assim também, porque caso, né, dê errado, a gente não sabe, Vasco e bumbum de neném é uma caixinha de surpresa e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, uma coisa de cada vez e agora foco aí no jogo do Vitória quinta-feira. E agora apertar. Cadê os tais reforços que estavam engatilhados, o seu de ossa e por aí vai. Vamos cobrar também, fizemos a nossa função de apoiar, mas a função da torcida é apoiar e cobrar, apoiar e cobrar. Então agora voltemos à cobrança. Passou a parte do apoio e, claro, quando a bola rolar contra o Vitória e os demais jogos, aí a gente volta para nossa função de apoio. E vou, inclusive, fazer um pedido a vocês aqui, tá? O Vasco, pelo menos do jeito que a carruagem tá andando, vai precisar demais da gente. Se o Vasco não se reforçar direitinho aí,
a gente tá numa situação complicada. Eu sei que tá todo mundo chateado, mas esse ano pode ser o último ano desse Vasco pobre, lazarento e quebrado. E a partir do ano que vem, a gente tem a condição de voltar para as cabeças. Então, a gente precisa dar aquele último gás, aquele último empurrão. Eu sei que tá todo mundo de saco cheio, mas vamos entender que tá acabando, tá? Então, vamos segurar um pouquinho as críticas e vamos apoiar o Vasco. Tô falando do Vasco Futebol, né? Quando a bola voltar a rolar na quinta-feira, tá bom? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!